Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 20 de junho, segunda-feira, da 12ª semana do Tempo Comum. Nos aproximamos da Palavra de Deus, abrindo o coração, acolhendo aquilo que o Senhor tem a nos dizer neste dia, pedindo e implorando as graças e as bênçãos de Deus sobre cada um de nós. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 5. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, este relato do Evangelho de São Mateus, capítulo 7, é o início do capítulo 7, nos convida a uma profunda reflexão sobre o olhar, sobre a nossa própria vida e o cuidado com a hipocrisia. O que diz hoje então a palavra? Jesus está ensinando os discípulos e a cada um de nós: não julgueis e não sereis julgados. O único juiz da história é o próprio Senhor, o Deus da vida, o Deus da história. E ele disse: se nós julgarmos, seremos julgados com a mesma medida com que julgarmos. E ele então, para que possamos de certa maneira viver uma correção fraterna, poderíamos dizer, mais coerente para com os nossos irmãos e irmãs, Jesus nos leva a esta reflexão. Olha primeiro, tire primeiro o cisco, ou melhor, a trave que está no próprio olho. Então, quando nós formos falar algo, quando formos corrigir alguém, primeiro, olhemos-nos para nós mesmos, porque pode acontecer de que estamos enxergando um pequeno cisco no olho do irmão, quando na verdade estamos com uma trave, com um galho no próprio olho. Isso significa que a nossa vida precisa estar primeiramente em conformidade com aquilo que vamos corrigir, ou com aquilo que vai ser então de nossa parte um convite a ajudar nossos irmãos e irmãs. Portanto, que possamos olhar para a nossa própria vida, que possamos seguir a medida do Evangelho e não a nossa própria medida, a medida de nossa razão, a medida do nosso próprio querer. O Evangelho, o próprio Cristo, Senhor nosso, é a regra, a medida de ouro, a medida para contemplar, portanto, as realidades. O Senhor então diz: tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. O que precisamos corrigir em nós? O que precisamos amadurecer em nossa vida? O que precisamos, aos olhos de Deus, deixar que a graça nos envolva e nos transforme.
Nós precisamos, amados irmãos e irmãs, com toda certeza, nos esforçarmos para ter esta santa medida, que é o próprio Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se assim o fizermos, nós, com toda certeza, teremos a graça e a oportunidade de corrigir nossos irmãos e irmãs com a medida do amor, com a medida do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Vivemos em um tempo onde parece que em nossa vivência é muito mais fácil acusarmos, é muito mais fácil apontarmos do que de fato olhar para a nossa vida e procurar a partir disto nos corrigir para poder também ajudar nossos irmãos e irmãs. Olhando ainda para a liturgia no dia de hoje, nós contemplamos a palavra que se encontra no Salmo 59. Vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Não é somente esforço de nossa parte, a busca de tirar a trave do olho, de melhorar, de se corrigir, é sobretudo com a ajuda, o auxílio e a graça de Deus que teremos de fato uma verdadeira transformação do coração. É a partir então da graça e do amor de Deus que teremos de fato coragem, ânimo e decisão convicta para a mudança. Não é simplesmente o nosso desejo, não é simplesmente a nossa vontade, porque a nossa vontade é fraca e muitas vezes pode titubear. Peçamos o auxílio daquele que é eterno e que a sua força sustenta todo o universo, o próprio Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus e Senhor nosso. Se assim nós vivermos, com toda certeza, nós teremos a graça de contemplar aquilo que Deus realiza em nosso favor e em nossa história e em nossa vida. Para assim, amados irmãos e irmãs, dizermos sempre: Deus nos ajude, Deus nos guarde, nos auxilie com a sua mão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.